Ações ordinárias, preferenciais ou units? Qual que é melhor para o investidor? Se você já parou para olhar, tem quase uma sopa de letrinhas e de números, os códigos ali para você investir em uma ação. Sendo que tem empresas que têm vários desses números diferentes que custam valores diferentes. Mas o que muda na prática para o investidor? Na prática vai mudar muito pouco e vai depender de empresa para empresa qual que você deve escolher. Ações ordinárias, que são as finais 3, na teoria dão uma preferência de votos ali para o investidor, mas na prática não vai mudar absolutamente nada, porque o seu poder de voto vai ser quase inexistente. As ações preferenciais, que seriam final 4, final 5 e final 6, dão preferência no pagamento de dividendos ali na teoria, mas na prática a maioria das empresas paga praticamente o mesmo dividendo para todos esses tipos de código. E as units, que são aquelas final 11, representam quase que um combo, onde você compra uma única ação e você vem ali dentro dela, por exemplo, uma ação ordinária mais 2 preferenciais, ou seja, você compra ali 3 ações, por exemplo, comprando apenas uma. Ok, Wagner, eu entendi, mas qual que é melhor? Para descobrir se é melhor investir na ação ordinária, preferencial ou então nas units, a gente tem que olhar alguns pontos naquela empresa para entender qual que vale mais a pena. Só que o principal aqui é que se você entender que todos os pontos que eu passar aqui para você forem iguais em todos os 3 tipos de ações, as ordinárias, obviamente, vão ser melhores para você. Até porque as empresas que têm uma governança melhor ali na bolsa, elas estão migrando cada vez mais para ter apenas as ações final 3. O primeiro ponto que você vai analisar é qual das ações tem um tag along de 100%. Wagner, o que é isso? Esse tag along praticamente é uma proteção que você, como investidor minoritário, ali, um investidor que tem pouca participação naquela empresa, vai ter, caso aquela ação, aquela empresa que você investiu, seja adquirida ali por outra empresa, ou ela faça uma fusão com outra empresa. Quando uma empresa adquire outra, ela vai pagar um valor ali por cada ação, e caso esse tag along seja de 100%, você vai ter o direito a vender ali as suas ações por 100% do valor que aquela outra empresa pagou ali na aquisição, ou seja, você não sai perdendo nada. Você pode observar isso através do site statusinvest.com, basta pesquisar aí por tag along, que você vai conseguir ver em cada ação, você vai pesquisar em cada uma das ações para entender qual dela tem esse tag along de 100%. Ou seja, se eu tenho 2 ações com condições bem semelhantes, o tag along de 100% vai ter vantagem. Quando eu pego aqui as ações da Taesa, onde a gente tem tanto a ação ordinária, quanto a ação preferencial, quanto também temos uma unit, a gente pode ver que as 3 apresentam um tag along de 100%. Um segundo indicador que eu gosto de analisar é o dividend yield daquela ação. Dentro da minha estratégia, que é focada em dividendos, caso ocorra ali uma discrepância muito grande numa das ações ali, o dividendo que aquela ação paga, aí sim, pode ser que eu dê vantagem para uma em relação à outra. Você pode fazer isso de uma forma bem simples, simplesmente olhando o dividend yield das ações, das 2, 3 ações que aquela empresa possui. E você consegue ver isso tranquilamente ali através do próprio Status Invest para conseguir comparar uma com a outra. Mas uma forma melhor ainda de você fazer isso é calcular o valuation daquela ação, que você consegue pesquisar aí no Google tranquilamente por modelo de Gordon. É com ele que você vai entender se aquela ação daquela empresa está com uma margem de segurança boa, e pode sim acontecer que ações da mesma empresa, simplesmente por terem códigos diferentes, tenham esse valuation diferente, dando uma vantagem ali muito grande para uma ou para outra. Eu sempre calculo isso tranquilamente lá pela planilha que eu disponibilizo para os alunos do meu curso, que é o Método ICW, onde você já tem esse valuation da ação e principalmente ele é a margem de segurança para esse foco em dividendo. E o terceiro ponto é você observar a liquidez daquela ação. A liquidez nada mais é do que a quantidade de movimentações que aquela ação tem por dia, para você entender e não acabar entrando numa burrada ali que você bota seu dinheiro e, se precisar vender em algum momento, por mais que não seja seu objetivo, você não consiga vender, que a movimentação durante o dia ali é muito pequena. Se a gente observar nas 3 ações ali da Taesa, que foi nosso exemplo, a gente pode ver que as units têm uma liquidez muito maior do que as outras ações. Porém, mesmo que você escolhesse ali, por exemplo, a ação ordinária dela, você, por exemplo, ali teria sim uma liquidez bem interessante para você investir também. Só para você entender, na data desse vídeo aí, as ações que eu possuo em carteira são da Taesa e da final 11, ou seja, eu tenho investimento nas units dela, mas investiria tranquilamente nas ações ordinárias, que eu não estaria perdendo absolutamente nada. Mas para a gente finalizar aqui, eu quero trazer um exemplo do Banco Banrisul, que ele não tem as ações preferenciais final 4, mas eles têm a ação ordinária final 3, e eles têm também outras 2 ações que a gente não viu ainda, que é a final 5 e a final 6. Só para você entender, as ações final 5 e final 6 também são ações preferenciais, assim como a 4, porém elas são de tipos diferentes. E aqui a gente tem um caso bem curioso quando a gente observa essas 3 ações, que a gente pode ver que as ações ordinárias têm um tag along menor do que as ações preferenciais. Nesse caso, se eu fosse investir aqui no Banco Banrisul, eu não investiria de jeito nenhum nas ações final 3.
Quando eu paro para observar a liquidez dessas três ações, o que a gente consegue ver é que tanto as ações final 3 quanto as ações final 5 têm uma liquidez extremamente baixa, sendo que a liquidez das ações final 5 é quase que inexistente. Nesse caso, especificamente, se eu fosse investir no Banco Banrisul, por exemplo, eu investiria exclusivamente aqui nas ações final 6, porque elas me apresentam essa tag along de 100%, da mesma forma me apresentam uma liquidez bem interessante aqui na casa dos 17 milhões. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e valeu!